Você abre um livro para ler, lê uma página, lê 2 páginas e pum, alguém morreu. Aí chega um investigador ou uma velhinha simpática e começa a investigar esse crime. De repente, quando você vê, você está completamente mergulhado no meio desse livro e não consegue mais largar até o final. Esse é um dos plots, uma das maneiras que a Agatha Christie usa para escrever os seus livros. Mas qual o segredo da Agatha Christie para conseguir fazer a gente ficar tão preso na escrita dela? Como que ela escreve os seus livros e quais os caminhos que ela usa para conseguir construir as suas obras? Hoje, aqui no Nota Terapia, a gente vai falar disso. Bom, obviamente a gente não vai esgotar aqui todos os recursos, todas as maneiras da Agatha Christie escrever seus livros, porque a genialidade dela não está em nenhuma regra, em nenhuma coisa específica. A genialidade dela está na forma global como ela consegue escrever seus livros. Mas a gente consegue pensar uma ou outra coisa para falar aqui. A primeira coisa que eu acho muito importante para pensar na genialidade da Agatha Christie em escrever seus livros é o fato de que ela criou esses 2 investigadores que são muito marcantes e que a gente se aproxima muito rápido. O Hercule Poirot e a Miss Marple. Conforme a gente vai conhecendo eles mais a fundo, a gente já quer ler o livro só por causa da presença dos 2. Então, a gente já tende a dar um pouco mais de espaço, porque tem 2 figuras que a gente já gosta e já conhece. Esse é um ponto muito importante para a gente se aproximar da obra. Um segundo ponto muito importante da escrita da Agatha Christie é que ela tem um mecanismo de começar o livro muito descritivamente, esmiuçando com muita particularidade cenário e personagens, e aos poucos ir cortando essas descrições e trocando elas por diálogos. Então, sem que a gente perceba, a gente tem um livro que começa muito acumulado e vai terminando só no seu próprio esboço. A gente tem uma clara sensação de que o livro dela vai ficando cada vez mais rápido e a gente vai consumindo ele com uma voracidade cada vez maior. Isso é verdade, e ela planejou isso para que você primeiro fosse apresentado para um espaço e depois fosse levado pelas mãos até o final. Um terceiro ponto muito importante que eu acho é a capacidade que ela tem em algumas obras de ir alternando ponto de vistas. Então o que acontece? Logo no começo do livro alguém morre, o investigador ou a investigadora entra na obra e aí o que a gente tem a seguir é que você vai vendo essa investigação sendo feita a partir de vários pontos de vista. Então a gente fica muito curioso para entender o que cada um desses personagens vivenciou naquele momento específico. Então um momento acaba sendo diluído em vários outros momentos. E isso também é uma maneira muito grande de manter a gente conectado àquela mínima história, aquela proto-história que foi apresentada logo no começo. Um outro ponto também que ela usa muito é um deslocamento da cena do algo do cotidiano comum. Por exemplo, tá todo mundo tirando as férias numa praia, ou no caso de não sobrou nenhum, tá todo mundo numa ilha, ou então tá todo mundo num hotel. De alguma maneira ela desloca a gente da realidade cotidiana para que fora da realidade a gente ache que todo mundo é um pouco estranho, todo mundo é um pouco suspeito, todo mundo tem uma atividade que a gente começa a desconfiar. E dessa desconfiança, a gente vai ficando cada vez mais conectado na tentativa de desvendar o assassino. E esse eu acho que é um próximo ponto muito importante. A gente querer por querer desvendar o assassino e sempre errar. Ela tem sempre essa capacidade de te conduzir para um lugar que logo depois ela retira. Esse lugar sempre primeiro tá errado. Então ela acaba confundindo a gente tanto com essas pistas que a gente acaba parando no lugar que a gente não queria. Mas é justamente para onde ela te conduziu. E por isso que a escrita dela é tão genial. Um outro ponto muito importante, e esse foi um professor que me contou e eu nunca mais esqueci, é que a Agatha Christie organizava os livros geralmente escrevendo o primeiro capítulo, esboçando o último capítulo e escrevendo o meio. E depois ela voltava retirando algumas das pistas para que a gente não pudesse desvendar exatamente quem era o assassino. Então, se ela tira algumas pistas, o que acontece é exatamente um mistério, porque a gente não vai conseguir nunca desvendar quem é o assassino. Mas ainda assim, a gente fica muito surpreso com a genialidade dela de fazer todos os pontos que ela esboçou e os que ela não escondeu aparecerem ali no final fazendo tanto sentido juntos, né? Então eu acho que é por isso e por muitos outros motivos que a Agatha Christie é muito genial. E também, principalmente, por ela ter feito isso muito antes que muitos outros escritores. Antes disso, a gente tinha as histórias de mistério do Edgar Allan Poe e tinha também as histórias do Arthur Conan Doyle. Fora isso, eu acho que a Agatha Christie é quem sintetiza o gênero que a gente explora tanto
hoje em dia, né? E acho que a Agatha Christie é muito genial porque na simplicidade dela, na crueza da história, na muita narratividade, da pouca descrição, ela consegue fazer uma pluralidade imensa de narrativas e histórias que a gente fica fascinado até hoje. Acho que é por isso que a Agatha Christie também é uma grande escritora. E você, conta pra gente aqui nos comentários por que você acha que ela é essa grande escritora, a grande rainha do crime. E essa foi mais uma Nota Literária. Siga o Nota Terapia nas redes sociais, deixa o like aqui no vídeo, deixe seu comentário, sua sugestão, e a gente volta qualquer dia aí falando mais alguma coisa sobre algum vídeo, sobre literatura e o que vier aqui na minha cabecinha. Até mais!